Fala rapaziada, beleza? Fabinho Silva na área, canal Urubu Corneta. Galera, não sai do vídeo, sabe por quê? Porque aqui no canal Urubu Corneta a informação é direta, sem enrolação, sem encheção de linguiça. Beleza? Bora pro vídeo. ESPN FC fala das semifinais agora de Copa do Brasil. Ontem saíram os dois últimos finalistas. O Flamengo foi o único dos clubes envolvidos nas quartas que venceu os dois jogos. O Pascoal falou, respostinha ontem, estava satisfeito, Tava feliz, Pascoal. o respostinha então, tava até chegou feliz. aquele dia que todo mundo esperava. O Flamengo convenceu finalmente? Ele conseguiu até elogiar o Tite. Você sabe que ele... O respostinha elogiou. Gostei do professor, Pascoal. A semição mudou certo e tal. Pascoal, ele falou isso? Falou, gostou do professor. Ele falou. Você sabe como é que ele é, né? Ele é muito empolgado. Agora, o Rogério Ceni tem uma marca impressionante contra o Flamengo, hein? 14 jogos, 14 derrotas. Ele ficou até incomodado com isso na entrevista, né? Toda entrevista pós-Flamengo e Bahia, o pessoal pergunta a respeito dessa. Essa aí foi com 0 de jogo, né? Eu achei Logo engraçado. de cara... O que falta você vencer o Flamengo? Fazer mais gol que o Flamengo. Tava bravo já. Fala, Pascoal. Eu achei que assim, o Flamengo teve um bom comportamento. Para mim, o Flamengo não surpreendeu. A surpresa foi o menino que entrou no meio campo. Everton Araújo, 21 anos de idade. Esse aí... Uma boa decisão do Tite colocar. Me surpreendeu. Eu confesso para vocês, eu estava tentando... Aqui a gente no programa de ontem ficou tentando... Bom, se não jogar... O Eric Pulgar, quem é que começa? Quem é que vai jogar e tal? Automaticamente o caminho leva pro Alan. Mas o Alan não tá jogando nada, né? O Alan não passa por um bom... Aliás, o Alan ele ainda não jogou no Flamengo. O Alan do Galo não chegou no Rio de Janeiro. O Alan que o Palmeiras queria que o Flamengo... Até brigaram por ele e o valor subiu. Não foi o que se imaginava. O Flamengo jogou muito confortavelmente, né? Eu vi poucas ações ofensivas do time do Bahia. Matheus Cunha não fez uma defesa sequer, 0. Não, o uniforme zerado, né? A lavadeira não teve... O Praz já passou por isso. Aquele dia que o goleiro sai com o uniforme sai limpinho, ele dá só pro roupeiro. Ele não precisa nem dar palavra, não vai pra lavanderia. Já tá só dobrar e guardar, porque não sujou a roupa. Não sujou a roupa. E a gente vê o Flamengo fazendo um bom jogo, o Flamengo conseguindo, numa arrancada espetacular do Bruno Henrique, encontrar... Agora, quero fazer um destaque aqui. O debochado é um monstro de jogador, né? Isso aí não é pênalti não, viu, gente? Só para dizer para vocês, a bola bate primeiro na perna e depois no braço. Resvala no cotovelo. Isso aí, às vezes às vezes não é. Não deveria ser nunca, né? Não deveria ser aí. nunca. Essa bola foi espetacular. Agora, o que jogou o Luiz Araújo, para mim, taticamente é um jogador... Ele tem uma temporada boa. De uma importância. Ele tem uma temporada boa, especialmente nessa onda de desfalques. Ele assumiu alguns papéis, além dos papéis que eram dele, né? Porque o Luiz Araújo é contratado para ser um ponta. A bola. Quem deu a bola? Quem deu o passe? Ortiz, né? Léo Ortiz. Isso é um monstro de volante, hein, gente? Olha a bola que ele dá, ó. Vai dar uma travada ali, vai brigar com o lateral. O Santiares não chega, porque é forte. O Ortiz tem que ser... A gente está se atropelando aqui. Fala, Zupac, que a gente vai chegar já no Ortiz, no Everton Araújo. O Luiz Araújo, ele assumiu um papel em alguns momentos, especialmente quando o Arrascaeta estava machucado, até de articulação do time do Flamengo. Ontem não conta nada pra ninguém, ele correu pro Arrascaeta. Você viu o pique que ele dá lá da linha de lado e vem tomar a bola do cara num contra-ataque do Bahia? Ele sai na frente do cara e toma a bola no primeiro tempo ainda. Se você parar pra pensar, assim, quando o Tite escala Léo Ortiz e Everton Araújo, ele fortalece o meio-campo contra um Bahia, que é um time que trabalha muito curto. Então, o Flamengo tinha que ter uma estrutura de meio-campo boa o suficiente para roubar a bola no setor. Então, você fortalece o meio-campo, você protege o Arrascaeta. E quando você escala no ataque Luiz Araújo e Bruno Henrique, você também protege o Arrascaeta. Então, é um ataque rápido para o Arrascaeta ter que correr menos e o meio-campo sustentado para exigir menos defensivamente do Arrascaeta. Então, acho que a leitura do que seria o jogo, que o Bahia tentaria ter mais posse, como teve, o Bahia tentaria controlar como tentou, não conseguiu. Terminou 50-50. Um pouquinho mais pro Bahia. Um pouquinho mais, 53, pouca coisa. Eu tinha visto no finalzinho do jogo, estava assim, no primeiro tempo 50-50. As escolhas foram muito boas, cara. Foi uma leitura muito correta do que o jogo pedia. E o Flamengo se comportou bem, não foi um jogo espetacular, mas o Flamengo foi melhor do que o Bahia. E o Flamengo não tinha sido melhor do que o Bahia durante boa parte do jogo de ida e durante boa parte do jogo do Maracanã no Campeonato Brasileiro. Ontem foi um jogo em que o Flamengo foi superior ao Bahia. Praz, quero te ouvir também sobre esse jogo, sobre as escolhas, né? O Tite vem sendo pela torcida muito criticado, porque às vezes coloca o time mais para trás do que gostariam de ver, ou faz escolhas para o ataque que o torcedor não concorda. Tem gente que ainda acredita no Gabriel como centroavante, cada vez mais difícil. O que você achou do que o Tite montou para o jogo de ontem?
Assim, Dani, a perda do Pedro, ela representa muito, né? Porque é um cara com características ímpares, até veio o Carlinhos para ser uma alternativa. Ontem nem podia porque já jogou Copa do Brasil. E aí, o que o Tite faz, né? O Tite, uma das alternativas só que muitos queriam era o Gabigol, mas eu acho que isso, a própria entrevista do Braz não só a entrevista do Braz, a entrevista do Braz, as escolhas do Tite, a ideia de jogo do Tite já mostram que realmente o Gabigol não tem espaço. Né? E aí ele tem que achar uma alternativa para o Pedro. E aí ele bota o Bruno Henrique na função, tentar fazer a função. E assim, num primeiro momento, é ruim. Pô, tu perdeu um jogador que nem o Pedro, que estava, acho que a 4 gols, de bater o recorde dele de gols numa temporada. Mas sempre tem um lado bom. A escalação do Bruno Henrique te dá uma série de alternativas. Te dá a alternativa de ter mais velocidade. E tu tendo mais velocidade, tu tira a referência da linha de defesa. Isso é ruim para um zagueiro. É ruim para um zagueiro porque desorganiza. Tu consegue... O Pedro era mais o pivô. Tu consegue enfiar o Bruno Henrique entre os zagueiros, mas numa transição, fazer ele sair nas costas, por exemplo, do Luiz Araújo ou do Gerson, que puxou um lateral para marcar. Se o lateral não marcar, o Gerson e o Araújo jogam soltos. Então, assim, tem muitas coisas. O Arrascaeta pode aproveitar e transitar da área de meio campo para a área de finalização, que é também difícil de se marcar. O jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, um gol aconteceu assim. O Hugo Moura estava marcando certinho, o Léo Pelé estava marcando, o Michael sobrando, o jogador do Atlético Paranaense infiltra e o Hugo Moura não acompanha. Essa infiltração, quando muda de setor e não tem acompanhamento, é muito difícil. Então, assim, torna-se um Flamengo mais imprevisível. E de um limão pode fazer uma limonada, né? Eu acho que o Tite, de repente, pode conseguir deixar o Flamengo mais móvel e, de repente, até mais agradável ao que o torcedor quer, com essa versatilidade do Bruno. Especialmente ontem, que era um jogo em que o Bahia ia ter que sair, ia ter que jogar com a sua linha um pouco mais alta. Você poder atacar essa linha mais alta com o Luiz Araújo e o Bruno Henrique com muita profundidade é o ideal. Tanto é que é assim que nasce o gol do Flamengo e nascem outras jogadas também. Eu tô olhando a hashtag. A hashtag, o pessoal tá na hashtag do Threads, tá, querido? O pessoal tá mandando mensagem aqui pra gente. E o Gabriel tá dividindo opinião, assim. Tem gente dizendo o ciclo dele já acabou, tá claro isso pro Flamengo. E aí tem outras pessoas dizendo assim, o Tite está acabando com o time do Flamengo. Rapaz, mas ganhou ontem, foi o único time que ganhou os 2 jogos. Nas 3 competições. Nós, torcedores, acreditamos no Gabi. Ele não, né? Não é ele, não. Esse aqui é o rapaz de Itajaí que tá mandando essa mensagem pra gente. Mas o pessoal ainda se divide. Tá mais duro que o Respostinha. O Respostinha também não tô mais suave. O pessoal ainda se divide, Pascoal. Deve estar naquele trânsito da 101 ali que tranca em Itajaí. Aí pegou o telefone. Tá nervoso. Ficou irritado. Agora, desse jogo, eu acho que o Flamengo tem que tirar algumas bases para pensar. Eu sei que é um jogo importante. Vasco e Flamengo é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Mas eu acho que a visão do Flamengo tem que ser para o meio de semana que vem. No sentido de poupar, você pouparia... Se tiver alguém... Essa dupla que está aí atrás de você no telão, o Arrascaeta tem que ver primeiro se vai ter condição ou não, né? Porque ele pede a substituição, então não sei se vai estar eu não sabia se... Eu fiquei na dúvida também, se teve uma lesão, se foi um cansaço. A primeira informação é que ele pediu para sair por cansaço. E esperamos que seja só isso. O que chama atenção é que ele vai para o banco e não coloca imediatamente nenhum gelo nem nada. Bom, você sabe como é que é isso, né? Quando o cara sai sentido, a primeira coisa que você faz é já começar um tratamento ali. Então, assim, isso dá uma acalmada. Eu acho que ele pode ter sentido um cansaço, ter sentido que se continuasse, corria o risco de machucar. Um pouco a perna, porque o atleta conhece o próprio corpo, né, Praz? Aquele peso mesmo, aquela fadiga acima do normal. E ainda porque ele já vem de uma lesão, então... Eu acho que pode ter sido mesmo... Olha lá, a saída. Uma prevenção. É isso, a gente está vendo aí o Arrascaeta em relação a poupar, né? Eu acho que tem situações muito diferentes no time do Flamengo, né? Tem o Arrascaeta, que voltou de lesão. Ele fala depois do jogo que ele pediu por cansaço. Tem os jogadores que jogaram na data FIFA. E tem os jogadores que não jogaram na data FIFA, né? E que ficaram um período sem jogos. Sim. Então, assim, eu acho que o Flamengo, assim, na minha opinião, deveria poupar pontualmente. Não, 99% das vezes que se poupa o time inteiro, eu acho desnecessário. O time inteiro, né? Eu também não gosto. Mais nessa questão. Peças. Peças, porque, querendo ou não, tem muitos ali que ficaram a data FIFA sem jogar. O lateral esquerdo vai ter que trocar. Ele tá suspenso, Ayrton Lucas. Então, o Alexandro vai... É bom dar uma descansada às vezes, né, Pascoal?
Não, eu acho que nesse caso sim, porque o Ayrton Lucas, na Libertadores, ele vai jogar, né? E aí o Flamengo tem 2 estreias para fazer no Maracanã, né? Porque o Alcaraz já estreou. O Plata e o Alexandro. O Alcaraz não vai poder jogar. O Alcaraz foi expulso no jogo contra o Corinthians, está fora. Não vai poder jogar. Então, eu fico imaginando que o Flamengo tem reposição para esse momento. Né? O Flamengo tem de onde tirar. Porque o jogo de quarta-feira, aí a torcida vai gritar: quarta-feira! É quarta-feira. O caso do Flamengo é quinta. Do Flamengo é quinta. É quinta-feira, quinta-feira. Não vai gritar, é quinta-feira, né? Quarta-feira que é simbólico porque é o meio de semana, né? O dia 9. Quinta-feira. Eu fico imaginando que a torcida está muito ansiosa para esse jogo. Eu também estou e posso explicar por quê. Porque o adversário não é fácil. Principalmente jogando lá no estádio deles, lá, Campeão del siglo. Campeão del siglo. Falar defensores del siglo, é misturar tudo. É um do Paraguai e outro do Uruguai. Lá, o filho chora e a mãe não vê, né? Lá... Com o portão. Lá os caras... Você já passou lá um perrengue lá. Conta lá... Ih, foi brabo lá com o negócio. Foi feia a coisa. Bem que eu tive o Borges, os caras pra me ajudar lá. Então, você já passou um perrengue lá. Então, lá é osso para jogar. Além do que, o time do Peñarol é um time físico. Vai no modelo Botafogo. Mas muito menos técnico, né? É no confronto físico. Se tiver que chegar no cara, a bola vem no alto, o cara já deu um tranco no outro, aqui é o físico. Sim. Vem aqui, o zagueiro já está dando a trancada no atacante, a bola vem no chão, o cara já vem por baixo, já vai chegar. É no físico. O time deles é assim. E eles analisando, hein, Pascoal, a chance que eles têm contra o Flamengo? É empatar, buscar 2... O primeiro jogo, né? Então, assim, é o jogo em casa, que a gente falou, é um jogo duro e certeza que eles vão fazer desse jogo. Não perder. Como se fosse uma eliminatória de um jogo só. Não perder o primeiro jogo. A chance calma, deles. vocês estão indo muito pra frente, ainda tem muita coisa pra acontecer. Antes disso, ainda tem coisa do jogo que passou que eu quero analisar aqui. Porque, assim, é óbvio que é importante o jogo contra o Vasco, é óbvio que é importante olhar pro Peñarol. Mas, acho que depois do jogo de ontem, o Tite ganha opções que podem ser muito válidas. E o Everton Araújo é a primeira delas, né? Vamos ouvir o Everton Araújo e trazer os números dele, porque eu acho que esse é um debate importante da gente fazer também. Assim, de como o Flamengo está reencontrando peças e trazendo peças, né? Os jogadores que chegam como reforços na temporada para ajudar justamente nessa equação de 3 competições. Deixa eu ouvir o Everton Araújo para a gente seguir aqui. É um elenco muito forte, né? Como você falou. É difícil a gente chegar já e jogar, mas acho que de pouquinho em pouquinho nos treinos a gente dando o nosso melhor, mostrando que a gente pode e a comissão dá oportunidade, como foi hoje. Graças a Deus eles me deram a oportunidade e eu aproveitei, fiz um excelente jogo e saímos com a vitória. Via o Flamengo de casa, via na televisão. Hoje estar aqui, é um sonho realizado para mim e muito feliz, cara. Muito feliz e muito gratificante. Acho que isso é fruto de muito trabalho e muito feliz por tudo que está acontecendo. A gente está vendo aí os números do Everton Araújo, claro que são números importantes, mas acho importante também contextualizar a história desse menino de 21 anos que foi dispensado da peneira do Botafogo, foi dispensado da peneira do Cruzeiro para continuar treinando, cortava cabelo, virou barbeiro enquanto tentava ser jogador de futebol e ontem vive uma mudança de chave, né? Ele já tinha tido oportunidade com o Tite, mas da maneira como ele sai ovacionado, aplaudido pela torcida do Flamengo no Maracanã, acho que o olhar, não pela história, a história é muito bonita e é importante a gente pontuar, mas pelo futebol que ele mostrou, ele vai ter espaço. E pela missão que ele cumpriu. Essa primeira estatística que a gente viu aí, pós-recuperadas, era essa a missão dele, né? Formar essa dupla com o Léo Ortiz e tornar o Flamengo um time mais forte para recuperar bolas. Porque assim, o Flamengo por essência, né? Esse elenco do Flamengo é um time de imposição, um time de construção, né? No time ideal é um volante, o Eric ou o Léo Ortiz, com o De La Cruz, com o Gerson, com o Arrascaeta, com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, Michael, Bruno Henrique, quem quer que seja, e com o Pedro como centroavante. Esse é o modelo titular da equipe do Flamengo, que é um time mais de construção mesmo. Só que aí os desfalques todos chegaram, o Tite teve que remontar o Flamengo da maneira que dava, e os jogos são diferentes, e o jogo de ontem pedia o meio-campo mais parrudo mesmo. E ele fez a escolha certa.
Então, para o jogo de ontem, foi o ideal. Para os demais jogos, não sei se essa dupla é a melhor dupla. Talvez tenha jogo, mesmo com esses desfalques, que o Tite opte por recuar o Gerson para segundo volante, voltar o Gerson para segundo volante, onde ele já jogou tanto, e montar um time com 2 pontas, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Bruno Henrique, por exemplo, ou Alcaraz, um volante com Alcaraz de segundo, com Gerson. Tem opções, né? Para ontem era o Everton Araújo. E o Tite teve a coragem de escalá-lo no Maracanã, porque ele poderia ir mal. Né? O Tite escolheu bem porque é um jogador forte fisicamente. Aumenta a estatura. Né? De personalidade, sabia que tinha o Jean não se Lucas, escondeu. sabia que tinha aqui o Jean Lucas do outro lado, que também é forte, um jogador alto. Sim. Então, o Tite escolheu bem. Né? Elogios ao Tite, claro que sim. Né? Não tem só críticas ao Tite, porque a torcida do Flamengo tem muitas críticas ao comportamento do Flamengo, especialmente quando joga no Maracanã. E o Flamengo vinha de um jogo horroroso. Horrível contra o Corinthians. Né? O Corinthians foi jogar e o Flamengo estava a passeio, porque o Flamengo estava esperando o folgão da data FIFA. E o Corinthians precisava decidir o jogo. Tem isso, Praz? Aí o cara estava no folgão, o jogador no folgão. O jogador... A cara do Praz. Jogador no modelo folgão. Ah, mas se tem uns caras igual o Praz, se tem uns Praz, o capitão, o Fábio Luciano, uns caras que são chatozinhos, que era chato, que era o negócio, ele reclamava de todo mundo. Esses caras não iam deixar amolecer o jogo. Porque é o seguinte, ali, com todo respeito, assim, eu sei que o Flamengo é um gigante do futebol brasileiro, né? É o melhor elenco da América do Sul, acho até que é o melhor elenco da América Latina. Eu estou até ampliando o leque, porque eu acho que o Flamengo é especial mesmo. Agora, esse moleque entra e consegue fazer um jogo que ele fez, sabe? Você fala assim, de onde que saiu isso aí? De onde que tá? Onde é que ele estava? Ele estava lá. É curioso a gente parar para pensar que no elenco que contratou o Alan, que tinha o Eric Pulgar, estava cansado ontem, acho até que ainda vai voltar assim com o Tite, mas você acha a solução dele, né? De um zagueiro, né? Porque o Léo Ortiz de ofício é zagueiro, e de um menino da base, Praz. Assim, eu acho que o Everton Araújo, obviamente, está alguns passos atrás do Ortiz. Queria te ouvir sobre essas opções. Para mim, o Ortiz podia jogar de primeiro volante sempre. Ô, Dani, assim, o futebol ele é feito de oportunidades e aproveitar as oportunidades, né? O menino aproveitou a oportunidade, ele deu um passo, subiu um degrauzinho na hierarquia, mas a gente tem que ter muita calma, porque se daqui a pouco, no próximo jogo, ele vai mal, a gente vai achar que ele já não presta, ou muitas pessoas vão achar que já não presta. E quando joga um jogo bem... Essa montanha-russa do futebol que às vezes é muito difícil já é difícil de um cara experiente lidar. Um menino, então, que a gente falou da história dele, né? Cortava cabelo, foi reprovado em 2 peneiras. É mais difícil ainda, porque se um cara experiente sente, um cara que já está estabilizado na carreira, um menino que está começando a correr atrás do sonho, um jogo desse pode acabar com as chances. Então, assim, é um peso muito grande, né? Mas as oportunidades aparecem e aí tu tem que estar preparado para aproveitar ou não. E assim, tu falou do Ortiz, que é zagueiro, mas está como volante. Num clube como o Flamengo, com tantas contratações, o menino começa a ganhar espaço. E aí é uma coisa que eu sempre defendi no futebol e eu comecei a observar mais ainda, e aí é uma coisa muito minha, porque eu passei por isso, é a questão da idade também. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala, o fulano tem 30 e poucos anos, não sei o quê. É rendimento. Sim. Independente de quem for, independente da posição, se ele estiver fazendo a função melhor que o outro, pode ser um menino de 20 com um menino de 35. Tem que jogar quem está melhor. E assim, às vezes os treinadores não têm... Não sei se é coragem ou convicção ou respaldo. O meio do futebol também muitas vezes não está acostumado a isso, porque se ele tem uma outra opção e ele bota o menino e o menino por um outro fator vai mal, aí os dois já são crucificados, né? Sim. E agora, então é isso. Para mim é performance. Performou, independente se é novo, se é velho, se está na posição, se não está, se fez a função bem, merece a posição. E o Flamengo, como você falou, ganha mais uma opção num elenco já que nem o Pascoal falou, para mim é o melhor da América. E o Flamengo ganha mais uma opção do menino formado na base. Ele fez um gol contra o Atlético Paranaense. Foi na Liga de cabeça. E se a gente lembrar, no começo do ano, no Campeonato Carioca, nos primeiros jogos de Brasileiro, nessa mesma função, o Tite havia dado espaço para o Igor Jesus, não o Igor Jesus, centroavante do Botafogo, mas volante. O Igor Jesus, volante, que foi agora negociado para o futebol português, né? Então, assim, mesmo com um elenco tão numeroso, tão badalado, tão estrelado,
as oportunidades que o Prá citou, elas surgem. Ela surgiu para o Igor Jesus e agora surge para o Everton Araújo, que ele aproveita muito bem. Então, ontem ele entregou a missão exatamente como tinha que ser entregue e ajudou o Flamengo a fazer o jogo que tinha que ser feito. Mas o Léo joga demais. O Ortiz é titular desse Flamengo, Pascoal? O Léo Ortiz é o jogador que ele pisa em todas as faixas do campo. O mapa de calor apareceu aí, né? A gente pode até colocar de novo para te embasar, porque ele, quando precisa no ataque, ele tá lá, quando precisa na defesa, ele tá aqui, quando precisa no meio-campo, ele tá. Ele fez um trabalho, assim, eu sou suspeito de falar do Léo Ortiz, porque eu acho o Ortiz um baita jogador. Ele começou a carreira lá no Internacional de volante. Né? Sim, base de volante. Boa parte da base dele foi então, de volante. ele jogou de volante. Então, o pai dele... no começo ele ficou um pouco reticente, né? Falando, não, a minha... No primeiro momento ele fala, pô, a minha é de zagueiro, o volante corre muito, brincou. Mas se botar, ele vai e arrasa. Sim, primeiro jogo dele de volante, ele falou, nossa, como o volante corre. Corri demais hoje e tal. Mas agora já pegou o jeito, porque depois de um certo tempo você já pega o jeito. E ele tá correndo, tá fazendo todo esse trabalho. Qualidade de passe. Não, muito bom. E deu passe pro gol. De novo, já tinha dado outros. Volta a dar um passe para gol. Ele, para mim, o Léo Ortiz, jogando desse jeito que ele tá jogando, o técnico da seleção brasileira vai olhar para ele. Porque treinador de futebol adora jogador que faz mais do que uma função. Como zagueiro ou como volante? Aí adora do que faz mais do que uma função. Só tem uma função que centroavante e goleiro, não dá pra você mudar. O centroavante tem que ser centroavante e o goleiro tem que ser goleiro. Agora, as outras, você pode olhar, esse aqui faz duas, esse aqui... O goleiro não tem. Centroavante até dá. Centroavante até bota um zagueiro lá. Centroavante de lado, tem centroavante que não é bom de fazer gol, que é bom de correr. Não tem. Goleiro não tem. De botar na linha dá certo? Espera um minutinho. Ele falou aqui pra mim, tem centroavante que é bom de não fazer gol. Que é bom de correr, de marcar, não tem? Tem um monte aí. Centroavante que não é bom de fazer gol, hein? Eu tô vendo um monte. Ruim, né? Tem um monte deles aí que eu tô vendo. Você quer citar algum exemplo? Eu vou me abster. Ele é bom. Deixa pra lá. Ele é centroavante, mas o forte dele é correr, é marcar, não sei o quê. Tem um monte. Deixa pra lá, mas daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians aqui no ESPN FC e aí talvez a gente faça algum tipo de conexão. Ô, Pascoal, você tá falando do Léo Ortiz. Pra mim já é titular. Você correu da minha pergunta, eu vou e você que tá aqui todo dia. Pra mim é titular. O Léo Ortiz, os outros vão arrumar um espaço pra jogar. Ele é o melhor volante do Flamengo na temporada, em termos da função primária do volante, que é de marcação. Ele é o melhor volante do Flamengo na temporada e ele tem um passe muito bom. E você vê como as coisas mudam, né? O zagueiro, quando tem o passe muito bom, ele ajuda muito na iniciação da jogada. O volante, quando tem um passe muito bom, ele participa de uma construção mais final. Então, hoje o Léo Ortiz está participando de outro tipo de lance com o passe bom que ele tem, além do bom poder de marcação que ele não botou ainda para fora do meio campo é aquela arrancada que ele tinha como zagueiro. Ele tinha uma arrancada no tem mais espaço para acelerar, ele botava a bola na frente e ia costurar. Até fez gol assim no Bragantino. Aí não é por causa da faixa de campo, ele já está no meio. E já é uma faixa mais congestionada. Exatamente. Então, tem algumas pessoas que falam que o volante hoje é o novo 10, né? Porque, assim, se a gente for olhar, pegar um jogo da década de 80, né, Pascoal, e fazer um traço no último defensor do time azul e no último defensor do time vermelho, eram 70 metros de distância, né? Sim. Então o 10 ele ficava flutuando entre o ataque, o meio-campo, a defesa, buscar a bola. E hoje, a gente conta aquelas linhas dentro do campo, tem 5 metros cada uma, a linha do corte do gramado. Cara, dá 20 metros ali. Sim. Então, assim, são 20 metros para 70. E aí o que acontece? O 10 consegue flutuar? Não consegue. Se ele subir muito, ele está do lado do centroavante. Se ele descer muito, ele está no pé do zagueiro. Então, começou a se ter a ideia de que os 10 praticamente estão escassos, né? Não se tem mais o 10 clássico, e se começa a falar que o novo 10 é o volante, né? Aí vem uma série de volantes que são referências no futebol mundial. O Rodri é o maior deles. É isso. Outro nível de futebol. Só para fazer uma menção honrosa aqui, a gente está falando nessa de opções, a gente já criticou muito a lateral direita do Flamengo em vários momentos. Ontem o Wesley também fez uma excelente partida. O que esse menino fez de desarme no time do Flamengo foi um negócio. E olha que geralmente o Wesley, quando ele é elogiado, ele é mais elogiado pela postura ofensiva do que pela aplicação defensiva, né? Ele ainda é muito novo, né? Ele tem para amadurecer. Tem 20 Não, ele tem para onde crescer, mas ele precisa dar uma melhoradinha no cruzamento, né? Dá uma melhoradinha no cruzamento, isso ajuda, hein? Ajuda. Ontem marcou bem. Ele tem valências muito boas para o lateral. Ele tem valências muito boas. Tem velocidade, tem resistência. Mas já foi muito criticado defensivamente em alguns momentos. Eu acho que o Tite pode dar isso a ele e a própria maturidade do futebol, né? Ele tem que, às vezes, ler um pouquinho melhor o jogo, entender um pouquinho melhor o jogo. Às vezes, correr um pouco menos
e pensar um pouco mais para, de repente, ocupar melhor um espaço, né? Entender como é que é o posicionamento de uma linha, quando que ele sai da linha para pressionar ou não, se o time está posicionado e ele pode quebrar a linha para fazer a pressão. Então, essas coisas todas, o treinador vai ensinando, outros companheiros mais experientes, como o Davi Luiz, né? Como o Fabrício Bruno, podem ajudar ele nisso também. Ó, e aí, só pra gente falar um pouquinho do Bahia, coloca pra gente de novo na tela esses melhores momentos do jogo que estão aqui atrás, porque eu acho que também tem o viés do Bahia com um alerta para o Flamengo. O Bahia, assim como o Flamengo, não é um time de transição rápida. Muito pelo contrário. Não é um time, né, de pegar a bola e ir com força pro gol. E eu acho que isso ontem, em determinado momento, acaba facilitando a vida do Flamengo, que tem mais conforto para marcar e para fazer o seu jogo. Então, assim, pensando por esse viés, o que o Bahia poderia ter feito de melhor e o que o Flamengo tem que olhar para entender que não é todo adversário que vai jogar dessa maneira. Exato. Acho que o fato de esse ser o terceiro duelo desse time do Flamengo contra o Bahia permitiu ao Flamengo se preparar cada vez mais para enfrentar. O Bahia é um time que geralmente joga bem. O Bahia tem um potencial de construção de jogo muito destacado, né? São muito bons jogadores do meio campo para frente, especialmente, mas o Bahia encontra muitas vezes o mesmo tipo de dificuldade, que é transformar esse volume de posse, esse jogo bem construído, em grandes chances. O Bahia passa alguns dos jogos em que ele trabalha bem a bola sem machucar o goleiro adversário. E aí falta um poder de penetração maior, de ser mais agudo, né? No chamado último terço do campo. E o Bahia sentiu falta disso no jogo de ida, sentiu falta isso especialmente ontem. Definidor de jogadas. Onde a missão era... O Bahia ontem precisava ganhar do Flamengo. E o Bahia sentiu falta, né? Então, mais uma vez, o Bahia ficou pelo caminho. É um time muito interessante, com muitas qualidades, mas essa dificuldade de definir os jogos, de criar mais chances reais de gol contra os adversários, é algo que esse elenco hoje entrega menos do que o Rogério esperava. Ô Zupa, é uma situação interessante. Eu também concordo com isso. Que o Bahia tem um estilo de jogo que o Rogério gosta muito, que é de controlar o jogo, de aproximação, de ter a bola. É bonito de ver quando encaixa, né? E aí, mas em determinados jogos ele tem dificuldade realmente. Mas eu estava olhando aqui no Campeonato Brasileiro, ele é o terceiro melhor ataque empatado com o Cruzeiro. Sim. Ele perde para Botafogo, tem 43, Palmeiras 38, Flamengo 39, e aí vem o Cruzeiro e Bahia com 34. Especialmente nos grandes jogos, o Bahia fez bons jogos contra o Flamengo, bom jogo contra o Palmeiras, fez bons jogos contra o Botafogo, mas encontrou dificuldade para vencer parte desses jogos. Porque dentro da estratégia do Bahia, acho que do Bahia não, do grupo do Bahia, é ter o Bahia como protagonista, né? Sim. E o Red Bull também, né? No grupo que tem lá de fora. Eu acho que aí o Bahia, ele tá tendo dificuldade para dar esse salto, como tu falou mesmo, nos jogos grandes contra grandes equipes, ele conseguir... Isso, óbvio, não é do dia para noite que acontece, né? O Bahia City tem menos de... Esse é o primeiro elenco que o Grupo City monta então, no Bahia. assim, demora, porque não é só contratar jogador, não é só contratar treinador, montar modelo de jogo, é criar cultura de clube, né? Sim. Isso é o mais difícil. Uma vez eu vi o Oliver Kahn falando, até o City ganhou, né? Ele falou que o PSG e o City não ganhavam a Champions League porque eles não tinham cultura. E no Bayern, a cultura de clube não é o jogador que traz, o clube tem uma alma, né? E é isso, demora tempo para criar uma cultura dessas, não é do dia para noite. Se fosse criar por aí, demora. E pensando no viés do Flamengo, Pascoal, assim, o Bahia também é um time que gosta da bola, né? O Flamengo tem mais dificuldade quando o adversário deixa a bola e se fecha. Não foi o que aconteceu ontem. Não, porque o Bahia gosta de sair por dentro, né? Quando o Bahia não tem... O Bahia assim, o Praz falou, com o passar do tempo, o Bahia vai ter os jogadores mais agudos pelo lado do campo. Em um dado momento da partida, ele pode usar esses jogadores mais agudos para tentar surpreender o adversário. O Bahia pode mudar o posicionamento em alguns instantes do jogo, marcar pressão na saída de bola. O Bahia pode, se tiver que arrumar um atacante, tem que arrumar um atacante para jogar por dentro, mas com velocidade. Porque tem muita gente para trabalhar a bola, tem muita qualidade para trabalhar a bola, mas falta a profundidade, o arranque para chegar e o poder de finalização. É difícil arrumar? É claro que se fosse fácil, todo time teria um jogador com essa qualidade. É muito difícil arrumar. Gol custa caro, né? Gol custa caro. Eu tenho a impressão que depois a palavra que custa mais caro no futebol... 3 letrinhas. Qualidade. Essa é a palavra mais cara do futebol. Então, se você conseguir um jogador que tenha qualidade suficiente para executar os movimentos que o treinador precisa, poxa vida, eu acho que o Bahia não tem crítica ao Bahia. A temporada é boa demais. Não tem crítica ao Bahia, zero crítica ao Bahia. Acho que a torcida do Bahia não está insatisfeita com o time.
perdeu para o Flamengo, que hoje tem o melhor elenco da América Latina. E eu tenho a impressão que depois dessa primeira janela de janeiro, onde o Bahia contratou um tremendo de um meio-campo, para a janela do começo do ano que vem, eu imagino que o foco seja o setor ofensivo mesmo. Que o Bahia tente buscar jogadores para integrar. Mas um zagueiro. E contratou agora, ele é jovem, está sendo inserido no futebol brasileiro, que é o Lúcio Rodrigues, né, um jogador que era do Liverpool do Uruguai, que era um menino que o mercado europeu queria, que o Palmeiras queria, e o Grupo City foi lá e trouxe para o Bahia. Esse é um jogador que, quando estiver inserido nesse contexto, vai entregar mais para o ataque do Bahia. Para a gente seguir com o assunto aqui, ainda vou falar do jogo entre Galo e São Paulo, ainda vamos projetar a rodada do Campeonato Brasileiro, tem Flamengo e Vasco no final de semana, mas vamos ouvir o Marcos Braz, o Pascoal citou aqui no começo do nosso clube, ele dá um recado claro, vamos definir assim? Fala aí, Braz. A gente entende que o que tem aqui dentro já resolveu muitas vezes os nossos problemas. O Gabigol, o próprio Bruno Henrique fazendo a de 9 como fez em vários jogos, como fez hoje, né, teoricamente. Enfim, então o Flamengo já encerrou a janela e a gente vai com isso, com o que tem até o final aí, recuperando os jogadores. Você já viu hoje o Gabriel, né, o Gabigol voltando. É um jogador experiente, não é nenhuma criança. Ele sabe que vai ter, com certeza, outros ares aí que, teoricamente, se o Pedro estivesse dentro das suas condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Isso acontece no futebol, não é o primeiro, não é o único. Poderá ter a hipótese de se aventar numa renovação de contrato, que eu acho que isso aí, dentro da situação que se tem hoje, não é nada impossível, mas infelizmente hoje é pouco provável. A gente falava aqui ontem, antes do jogo, né, sobre escalar ou não o Gabriel. Eu vejo o Gabriel, o Praz falou das características do Bruno Henrique, o que pode favorecer de velocidade, mas eu vejo o Gabriel com muito mais característica de homem de área do que o Bruno, de fazer pivô, de achar um espaço ali. Mas não dá para criticar muito o Tite depois dessa declaração. Porque se a diretoria está dizendo claramente que é um jogador que está em fim de contrato e tirando o peso e a importância, mesmo ele tendo conquistado tudo que conquistou, o treinador vai na mesma linha, né? Eu não sei como é que isso cai na torcida, né? Divide, Pascoal. Divide. Hoje em dia eu não divide. entendo aquela palavra, infelizmente. Hoje é pouco provável uma renovação. É pessoal, tá? Estou trazendo uma visão de mundo pessoal deles. O Braz gosta muito do Gabriel. Pessoalmente. O Braz gosta do Gabigol. Foi uma declaração mais olhando para o ser humano. Então eu acho que o infelizmente em si tem a ver com o tanto que ele gosta do Gabriel. Mas assim, tem muitas coisas tem muitos aspectos que a gente pode analisar. Quando o Palmeiras se manifestou, quando faltavam 6 meses para terminar o contrato do jogador, o Flamengo não liberou. O Flamengo disse, ele fica aqui mesmo que for para não jogar, mas ele vai ficar os 6 meses que restam de contrato aqui. Então, o Flamengo assumiu esse risco. Quando o Palmeiras se aproximou do Gabriel, mandou o contrato... Mas isso aí eu entendo, é não reforçar rival, até aí tudo bem. Esse é o primeiro aspecto. Meu questionamento é agora. O segundo aspecto, a torcida vai entender isso como uma lápide, essa manifestação? Eu acho que sim, acho que especialmente depois que o Palmeiras retirou a proposta pelo Gabigol com a justificativa de que ele não respondeu como o Palmeiras esperava que ele respondesse. Mas não respondeu mesmo. Então, mas a impressão, o sentimento... que não retirou, né? Então, que não teve resposta e foi obrigado. Então essa proposta, já que você não respondeu, não vale... Mesmo que você quiser responder depois, já não vale mais. Mas, não vou ficar te esperando para sempre. Gera no torcedor rubro-negro, eu imagino que gere, um sentimento de que, peraí, se o Gabriel não assinou lá, talvez ele ainda esteja tentando uma última alguma cartada. Coisa aqui. E se ele estava tentando, o Marcos Braz acabou de encerrar a conversa. Não, ele botou aquela pedra que bota né? Está aqui, ó, a pedra da lápide. Mas aí a gente fica se questionando, né? Mas e se ele entrar e arrebentar, se ele entrar e jogar muito? Não parece que vai ter espaço para isso. Porque mesmo sem centroavante, não é ele a primeira opção. Quando entra, posso estar enganada, vocês me corrijam, mas assim, a minha visão do que ele fez ontem em campo, não é ele o centroavante, mesmo quando há substituição, ele fica jogando ali atrás do centroavante. Dani, o que ele tem apresentado no campo também não justifica ele ser essa opção. E aí mas ele tem tido tempo para buscar? Aí a gente pode entrar em outra discussão. Se é por falta de ritmo, se é por falta de confiança, se ele sente que ele realmente está preterido, então isso afeta o rendimento dele. Se ele tem, porque assim, o jogador precisa de minutagem. Mínimo de sequência. Para ganhar confiança e para conseguir fazer gol, né? Porque
principalmente centroavante, é muita confiança, porque tem que jogar, tu joga no setor de campo que tu precisa arriscar. E se tu não tem confiança, se tu não sabe que tu pode errar, que tu tem margem para errar, fica difícil. Mas, assim, tem outras coisas também. Tem uma eleição no final do ano, né? Sim. Como é que vai saber o cenário de uma eleição? Porque a gente sabe o que pensa, de repente, a oposição sobre o Gabigol, mas também tem a questão do treinador, que provavelmente seja o Tite. Que é a oposição que está forte ali, já deu uma declaração recente dizendo que o Tite não ficaria com ele no ano que vem. Não vi nada em relação ao Gabriel, mas assim, parecem personagens que têm dificuldade de caminhar no mesmo se o BAP ganhar a eleição, lugar, o Tite né? não será o técnico. Segundo a declaração recente dele, não. Isso é uma declaração... Isso é uma declaração para a torcida. Isso que eu ia falar, uma a declaração torcida política... não ou será abraçou o Tite. E aí, numa eleição, qualquer peso... Movimento popular que você pode faça. ser o fiel da balança, né? Em relação ao Gabigol, assim, algumas coisas tem algumas verdades na história. O Tite não morre de amores pelo Gabriel. Nunca morreu, isso é uma né? verdade. Isso é uma verdade. O Tite não enxerga o Gabriel como o principal centroavante do Flamengo. É verdade. E por isso o Gabriel também não vem jogando bem. É verdade. Se ele tivesse mais minutos, talvez ele pudesse jogar melhor. Também é verdade. Também é verdade. Mas o que o Gabriel entrega hoje não justifica o esforço que ele, Gabriel, gostaria que o Flamengo fizesse pelo contrato. Então, assim, mas se ele arrebentar na reta final, aí que eu acho que fica mais improvável. E nem que o Tite mesmo. tivesse mais boa vontade com ele também. Não, mas é improvável porque ele também não tem espaço para isso. Sim, mas mesmo que ele arrebente. Eu vou abrir aqui a minutagem recente do Gabriel. Se com o que o Gabriel está rendendo hoje e o que ele pede de salário hoje, o Flamengo acha que não vale a pena, se ele arrebentar... O salário não é problema. É o tempo de contrato, né? O Flamengo deu a ele 50% de reajuste e um contrato de 1 ano. Ele disse que não quer um contrato, não quer um contrato Agora, de 3. você imagina que se o Gabriel arrebenta na reta final, o que ele pediria de contrato? Um contrato muito maior. Sinceramente, Zupa, claro, isso é uma avaliação muito pessoal de cada um, né? Mas, assim, o Gabigol, pensando friamente, tá? Como gestor, ele não precisa desses 3 anos de contrato para ter uma segurança e para poder ter tranquilidade para jogar. Eu também acho que não. Né? Financeiramente, não precisa. Diferente do menino, não, eu quero um contrato de 3 anos, ou é um jogador com 40, 30 e poucos anos e precisa desses 3 anos para conseguir ter independência financeira. Não é esse o caso. Se o Gabigol acredita que ele pode render, aí tô falando eu assino de 1 ano. Pega 1 ano, concordo. Rendo daqui a 6 meses. Então, daqui a 6 meses... Eu vou lá e tento negociar um outro contrato. Eu tô com a faca no pescoço dos caras de novo. Foi isso que a diretoria falou. A gente dá 1 ano e lá na frente ele renegocia, ele mostra o futebol dele. Mas aí entra outra coisa, Dani. Mas como é que ele vai mostrar o futebol dele? Vamos lá. A gente está olhando aqui, eu peguei o retrospecto dele contra os últimos jogos, né? Ontem, 19 minutos. Contra o Bolívar, jogou bem, jogou 52 minutos. Contra o Palmeiras, 12 minutos. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, não entrou em campo. Contra o Palmeiras na mesma Copa do Brasil, o jogo de ida, 7 minutos. Mas aí o que veio primeiro, o ovo ou galinha? É isso, é aquela discussão. Ele merece mais minutos? Ele faz por merecer? Não. Ele não está rendendo porque não tem minutos ou ele não tem minutos porque não está rendendo? As duas coisas. Que veio o ovo ou galinha. Só que nesse meio do caminho... A verdade é que ele deu um tiro no pé com tanto de polêmica. Nesse meio do caminho, uma série de desvios de comportamento minaram ainda mais as chances de ele ter minutos com o técnico que não morre de amores com ele e com o rendimento dele que está abaixo. Suspensão por doping, botar camisa de não sei quem. Ele só atrapalhou. Ele já não teria o cenário mais favorável. Ele só atrapalhou. E hoje é isso. E olha que a torcida do Flamengo perdoou ele ter colocado a camisa do Corinthians. A torcida do Flamengo, quando ele teve a questão do doping, né? Ele não foi pego no doping. Ele foi acusado de fraudar o exame antidoping pela demora que ele tem em fazer o exame. A torcida fez bottom, fez adesivo, fechado com o Gabi, bandeira no Maracanã. Bandeirão no Maracanã, apoiando. Quer dizer, a torcida do Flamengo tem uma parte que sim, tem uma parte que não. Tem gente que não quer e tem gente que quer. Ele está perdendo esse apoio gradativamente. Está perdendo o carinho que ele angariou da torcida do Flamengo nos últimos anos, né? Ele era o segundo nome, eu acho que o Flamengo tem nomes memoráveis na sua história, né? O maior deles é o Arthur Antunes Coimbra. Inquestionável. Esse aí não dá nem para questionar. Esse aí não dava nem para botar na mesma frase que nenhum outro. Esse aí não tem. Tem o Adriano Imperador. Para mim, o Adriano Imperador estava na frente do Gabriel. Mas aquela decisão de 19, o Gabriel fez gol em todas as decisões de Libertadores. Todas. A que ganhou... 4 gols em 3 finais. Então, as que ganhou e as que perdeu.
Entendeu? Então, é um cara que chama atenção, Aí tu, né? Chama atenção. aí tu imagina o Flamengo na final da Libertadores esse ano, Pois é. com esse cara no banco. Pô, potência, O Flamengo não tá com essa ganhando. marca dele. Como é que não bota? Hã? Porque aí entra no Faz gol em decisão. Ainda tem chance de, se isso acontecer, ser horrível. No imaginário da torcida, né? Por que não botou? Sim. Enfim. É uma condição difícil. É uma condição Deixa eu fazer o seguinte, vamos seguir, porque tem muito jogo ainda pra gente falar, os do Campeonato Brasileiro que vão acontecer e o que já rolou ontem. O Galo confirmou, né, a classificação jogando contra o São Paulo. O Pascoal tá com a cara meio assim de que não gostou do São Paulo. A Ué? gente veio conversando sobre Se alguém isso gostou, me antes lá. conta. O treinador gostou. Cadê? O Zubeldia